Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá gente? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje, tá gente, eu vou ensinar a vocês como vocês podem estar fazendo uma sopa, né, de costela. Mas antes de tudo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bora para mais um vídeo. Bom, gente, para preparar a nossa sopa, nós iremos precisar de uma panela de pressão, uma tábua e 1,5 kg ou 1 kg, tá, de costela. Não precisa também ser muito. Esse aqui eu não sei dizer exatamente quanto foi, mas foi em torno de 1,5 kg por aí. Aí eu começo lavando, né, essa carne e começo a cortá-la normal, como a gente prepara a carne de boi, né, a costela. E essas partes assim do couro, né, a gente tira, né, e joga fora, tá? E aí quando você corta, né, um pedaço aí da carne, ele vai vir assim, né? Aí você corta essa parte que tem muita carne, porque aí rende mais carne, né, gente? Aí você corta, não precisa retirar totalmente a carne do osso, para não ficar só o osso também. Deixa um pouquinho de carne no osso, né? E também você corta essa parte aí, né? E aí você vai fazendo um cubinho com esse pedaço de carne. Eu geralmente faço assim porque rende bastante, né? E aí você vai repetir esse processo, né, com toda a carne. Aí depois de ter cortado toda a carne, a gente lava novamente e aí você vai separar os legumes que você vai colocar, né, dentro dessa carne. Eu separei 5 batatas inglesas, tá, gente? Eu coloco bastante batata porque eu amo, tá? Coloco meia cenoura. Se você preferir, pode estar colocando uma inteira também. E as batatas é tudo a olho também. Não precisa ser muito, não precisa ser pouco também. Coloca assim a olho mesmo. Coloca esse pedaço de tomate. Eu não gosto de colocar muito tomate. Tem vezes que eu nem coloco tomate. Aí vai de sua preferência. Aí também vai precisar de coentro e cebola, tá? Eu não utilizo muita cenoura, porque eu não sou muito fã assim de cenoura demais não, sabe? Eu como, mas também não gosto muito. Então você rala a cenoura ou corta também a casca, também não tem nenhum problema. E aí você vai começar a cortar tudo em cubinho, tá? Não tem tamanho exato não, gente. Um fica maior, outro fica menor, tá? Corta aí do seu jeito mesmo. Depois de ter cortado todos os legumes, né, a gente vai temperar. Então eu vou colocar uma colher de sal. Tem gente que coloca também charque, tá? Se você preferir colocar charque, pode estar colocando também. Agora, se você for colocar charque, você escalda para não ficar muito salgado. E aí coloco óleo, coloco tempero, colorau, vinagre, tudo a olho. Você coloca como se você fosse temperar uma carne de boi mesmo, tá? E no colorau eu coloco bastante. Não muito também, né, gente? Porque ainda vai vir água, tá? Então, pra sopa não ficar muito branca. Mas também não vai exagerar, não, tá? E por último, né, coloco aí o alho, né? Também a olho. Pode colocar 2, 3, do jeito que você quiser. Tempera aí como se fosse temperar uma carne mesmo. E aí você mexe tudo, né? E depois de ter mexido, né, você vê se ficou muito branco ou vermelho. O meu ficou um pouquinho ainda branco. Então, eu coloquei mais colorau, tá? E aí você mexe tudo novamente e depois a gente vai adicionar a água, tá, gente? A água eu adiciono até em cima
já para ficar com um gostinho da carne mesmo, pra gente não ter que colocar água depois, muita água depois, né? E ter que acabar saindo o gosto da carne. Ó, eu dou uma mexida, deixo a água até aí, tá? E uma observação, tá, gente? Como eu coloquei a água até aí, provavelmente eu não vou precisar colocar água depois. Tem gente que coloca água depois, tá? Mas como tem essa quantidade de água e ainda vem o líquido, né? O caldo do feijão que a gente vai passar no liquidificador, provavelmente já vai ficar uma quantidade boa de líquido. Mas se o seu ficar com pouca água, né, aí você adiciona água por fora para poder estar cozinhando junto com o macarrão e arroz, tá bom? E agora é só levar a panela ao fogo, tá por mais ou menos aí, quando pegar a pressão, 20 minutos depois, tá, gente? Aí você desliga. Enquanto tá no fogo, a gente vai começar a preparar aqui, né, o caldo do feijão. Aqui eu tenho um feijão também a olho, gente. Não precisa ter muito feijão não, tá? Tenho aqui mais ou menos meio quilo cozinhado. Então eu coloco metade e vou colocar 2 copos, né, de água. Pode ser americano, tá? O meu é do grande mesmo. Mas se o seu só tiver copo normal, aí você coloca uns 3 copos. Mas depois, né, eu vi que tinha muita água e adicionei 1,5 na segunda rodada, tá? Não precisa também ser muita água para o caldo do feijão não ficar muito fraco também. Se ficar também não tem nenhum problema, é porque vai ficar um pouquinho mais fraco o gosto do feijão, né? E aí é só deixar batendo e depois que bater é só coar. E aí você repete esse mesmo processo com todo o feijão. Aí depois de ter batido, é só mexer todo o feijão e agora você vai reservar e esperar, né, a nossa carne lá no fogo cozinhar. Depois de cozinhada, ela vai ficar assim, ó. Aí você dá uma mexida e lembrando, gente, que vocês vão levar o fogo, tá? É só pra dar uma pré-cozida nessa carne, não precisa cozinhar totalmente não, é só pra ela ficar pré-cozida, mais ou menos aí depois que pegar pressão, você deixa aí uns 20 minutinhos, tá? Aí você vai jogar todo esse caldo aí da carne dentro da água do feijão. Pode colocar tudo, tá? As carnes, o caldo, tudo aí dentro. Aí você vai dar uma mexida depois que adicionar tudo e vai levar ao fogo e vai deixar lá no fogo até começar a ferver esse caldo. E aí, nessa hora também, você vai observar se seu caldo ficou muito branco, né? Porque quando colocar o macarrão e o arroz, ele pode ser que fique branco. Então, tá na hora de você ver aí se ele tá branco ou não. Aí, o meu ficou um pouquinho ainda branco, aí adicionei mais coloral, tá? Aí, não adiciona o coloral seco dentro não, pra não ficar aquelas borbulhas. Então, adiciona 2 colheres aí de coloral e adiciona aí água também, tá? Eu adicionei, eu acho que foi 3 colheres de água. Dá uma mexida para dissolver, né, o coloral. Não precisa ser muita água não, gente. É só para dissolver o coloral, para ele não ficar duro, né, e ficar aquelas borbulhas dentro da sopa. Fica um gosto horrível, né? Então dissolve bem. Depois que dissolver, é só jogar dentro lá da sopa, que não vai alterar gosto nenhum. Depois de adicionar, é só dar mais uma mexida e é só esperar ele começar a ferver. Esse é o ponto que ele começa a borbulhar bastante, tá vendo? Aí você dá mais uma mexida, né? Pra tirar, né, os legumes do fundo, porque caso tenha algum grudado, dá uma mexidinha e depois de ter mexido, agora você vai adicionar o caldo de carne, né? Pode ser de carne e também de galinha. Eu adicionei o de galinha porque foi o que eu tinha em casa, tá? Vou adicionar 2 que vem dentro dessa caixinha e aí eu corto assim, ó,
para facilitar melhor, para ele dissolver melhor. E deixo aí, dou mais uma mexidinha, deixo ele cozinhar um pouquinho. Aí depois de eu ter dado a mexidinha, né, gente, eu vou adicionar o macarrão. Aí aqui tem duas opções, gente. Você pode estar adicionando macarrão cru ou cozido, tanto o macarrão como o arroz. Tem gente que adiciona macarrão e arroz cru e tem gente que adiciona já cozinhado, tá? Pode ser os dois. Aqui no meu caso, eu vou adicionar o macarrão cru, tá? Porque tem que adicionar ou o arroz ou o macarrão cru para ele dar um gostinho a mais, dar uma cremosidade, tá? Porque esse caldo ele vai cozinhar, então vai dar uma leve engrossada. Então tem que ser pelo menos cru. Então você coloca aí, você escolhe, se você tiver macarrão cozido em casa e não quer perder, então cozinha o arroz. Se tiver o arroz cozido em casa, então cozinha macarrão. Como eu tinha o arroz, então eu cozinhei macarrão, coloquei mais ou menos aí meio pacote de macarrão. Mexi tudo muito bem e aí eu vou deixar ele aí, dar uma pré-cozida também. Não precisa ficar muito mole não, é só você até ver que o macarrão cozinhou, ele não tá aquele duro, né? Ele tá aquele lá meio levemente durinho pra cozido, tá? Porque é o ponto dele, ele não fica muito mole não. Aí é só deixar aí, depois que ele tiver levemente cozido, aí você vai adicionar o arroz já cozinhado. Aí pode surgir uma dúvida, Aura, e se eu quiser cozinhar o macarrão e o arroz, né, eu não tiver cozido? Aí você adiciona o primeiro, o mais duro, no caso é o arroz. Então deixa o arroz aí, coloca a quantidade, mexe e deixa ele dar uma pré-cozida. Quando ele tiver já meio cozido, aí você adiciona o macarrão, porque o macarrão ele cozinha mais rápido, para ele não ficar um macarrão papa, tá? Aí depois de o macarrão tiver já um pré-cozido, aí eu adiciono já o arroz cozido, né? E como vocês estão vendo, eu adiciono mais ou menos 3 colheres, né? Isso daí é concha, 3,5, tá? De arroz. Daí é só mexer e deixar agora ele cozinhar bem. Isso é cerca de 3 a 5 minutinhos, não demora muito não. É só você deixar aí o arroz pra se misturar com o macarrão, os legumes, tá? E dar uma leve engrossada nesse caldo. Se você quiser com caldo mais grosso, é só deixar um pouquinho a mais. Se quiser um pouco levemente grosso, é só esperar uns 5 minutinhos que sua sopa já vai estar pronta. E uma observação, tá, gente? Quando a sopa estiver pronta, aí você precisa desligar o fogo, tá? Não deixa ele cozinhar muito não, porque senão o caldo vai absorver. E aí sua sopa vai ficar muito seca. Não se preocupa se tiver muita água. Também não vai deixar sua sopa com muita água, né, gente? Tem que deixar com um caldo levemente grosso, né? Ele tem que ficar um pouquinho cremoso. Não precisa ficar muito líquido, não. Porque como eu falei, a sopa vai dar uma leve esfriada. E quando esfriar, ele vai absorver, né, o caldo da sopa. Então sua sopa vai ficar muito seca se você deixar já com uma consistência muito grossa, tá? Então precisa deixar assim um pouco cremoso, tá vendo? Aí você vê assim a sopa, vê que ela tá com bastante água. Mas não, ó, vocês estão vendo aqui, ela deu uma leve esfriada. Ela não esfriou totalmente. Vocês já estão vendo, ó, que ela já tá mais cremosa, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!